vezes que não foi negligência minha, não foi negligência sua, mas as circunstâncias maiores do que a gente, que está fora da nossa responsabilidade, fez com que desse alguma coisa errada. Aquilo que muitas vezes acontece no nosso dia a dia, mas a gente só vai reparar de verdade no céu. No céu. No céu a gente talvez vai ter um vislumbre de quão Deus tem nos protegido, ou nos protegeu. Isaías está falando isso aqui antes, de que Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem alimentado o seu povo, Deus tem guiado o seu povo, Deus tem dado tudo que o povo dele precisa. Agora veja só, e Deus tem nos dado o que a gente precisa também. Talvez não tenha nos dado aquilo que a gente quer. Às vezes a gente quer outras coisas, mas Deus tem nos dado o que a gente necessita. Esse texto que a gente vai entrar agora, a partir do versículo 20, você pode ligar a sua Bíblia, né? Pode abrir a sua Bíblia. A gente entra nessa cena, Deus falando o quanto que Ele é bom. Quem está falando isso é o próprio Deus. Ele tem falado que tem nos apresentado um bom caminho. Apesar de ser no deserto, Ele falando. Eu estou apontando a direção para vocês. Em outras palavras, apesar das crises, apesar da dificuldade que a gente vive no nosso dia a dia, Deus tem nos dado direção. Ele está falando isso. Aí, veja só, Deus dizendo, eu sou bom, vocês aqui não têm reparado, eu tenho cuidado de vocês. Aí ele entra nessa cena aqui, versículo 20, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Está falando que os animais glorificarão a Deus. Olha só, aqueles seres que a gente pensa que são irracionais, tá bom? Porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Olha que coisa interessante. Talvez você não tenha reparado isso nunca, mas aqui é uma boa janela para a gente perceber como que Deus cuida da gente. E olha só, as expectativas dele são maiores muitas vezes do que a gente tem com relação às expectativas da nossa própria vida. Deus tem expectativa de que a gente, veja só, celebre o louvor, a grandeza dele, ou celebre, veja só, o elogio que ele merece ou que ele já recebe. Agora, aqui nessa cena ele está falando que os animais os celebrarão. Sabe por quê? Porque ele vai abençoar o povo dele. De tabela, olha só, Deus vai dar o que o povo dele precisa naquele momento, vai dar o que precisa. Mas quem está por perto vai celebrar, vai adorar a Deus, porque Deus está cuidando, abençoando o seu povo. Às vezes Deus abençoa alguém muito perto da gente, e a gente louva a Deus não porque a bênção foi para a gente, mas respinga em nós, um filho que é muito abençoado, Deus abençoa o nosso filho, e Senhor, e a gente, Pai, né? Muito obrigado, o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é misericórdia, o Senhor é gracioso, louvado seja o teu nome. E a gente nem foi o alvo primeiro da bênção que Deus concede. Aqui ele está falando que os animais glorificarão a Ele, porque Ele vai abençoar o povo dele, o povo que Ele escolheu. Ao meu escolhido, ao povo que formei para mim. Aí ele, claro, obviamente, apresenta a razão que ele formou e escolheu aquele povo, para celebrar o louvor dele. Deus, de fato, é aquele Deus que quer a adoração para si. Se a gente foge disso, a gente não vai ter realização em Deus mesmo, porque Deus quer que a gente aponte a nossa vida para Ele. Então, veja só, ele falou isso aqui, já tinha falado que ele era bom, que tinha feito muitas coisas pelo povo. Os animais o glorificarão, porque ele vai abençoar o povo que é dele, o povo que ele formou.
Aí entra a parte mais, assim, que eu entendo que é mais séria, ou é o tutano da nossa mensagem hoje. Olha o que ele diz: contudo, apesar de todas as coisas que Deus fez pelo povo dele, contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Então, ele está citando aqui tanto Jacó como Judá, no caso, e Israel, como o povo dele. Um povo que tem sido alvo das bênçãos dele, que outros glorificarão a esse Deus porque ele abençoa o povo dele. Mas esse povo se cansou. Imagina, que coisa absurda. O povo de Deus, o povo que sabe da presença de Deus, como nós muitas vezes. Nós temos consciência da presença de Deus constante conosco. Não tem? Você não tem? Se você é um cristão genuíno, sabe que Deus é onipresente. Você sabe que Deus está aqui, mas também está com você lá quando você está tomando banho, ou está se banhando. Você sabe que Deus está com você, inclusive naquele momento de apuros, de dificuldades. Você sabe disso. Mesmo que a gente possa racionalizar, mesmo que a gente possa ignorar Deus, basta a gente parar um tempinho, a gente percebe e sabe. Poxa vida, Deus está aqui comigo, por que eu não tenho um diálogo com Ele? Mas aqui diz, contudo, apesar de todas as coisas que Deus tem feito, o povo dele não tem invocado a Ele, não tem dialogado com Ele, não tem pedido, não tem clamado, não tem conversado com Ele. E até diz, e de mim te cansaste. Pensa, como que você se sentiria se alguém chega para você e fala assim, eu estou cansado de você. O que você acha? Qual seria o seu sentimento agora? Imagina o marido chegar para a esposa, ou a esposa chegar para o marido e falar assim, eu estou cansado de você. Pior, o filho chegar para o pai, ou chegar para a mãe, e falar assim, mãe, eu estou cansado da senhora. No Dia das Mães, ela vai querer pular da ponte. Porque isso é ruim para a gente ouvir. A pessoa cansou de mim. Que coisa mais desagradável. Coisa insuportável para mim. Uma pessoa que está esgotada, está cansada de mim. Agora, embora Deus soubesse, obviamente, que as pessoas se colocam, ou se dão, ou se apresentam como cansadas perante Ele, Deus já sabe disso, se você está cansado dele ou não. Ele aqui apresenta algumas evidências, uma listinha que pode nos dar um diagnóstico quando as pessoas se cansam de Deus. Embora muitas vezes a gente nem tenha coragem de falar isso para Deus, né? Deus, eu estou cansado do Senhor. Bem, porque eu sou cristão, eu não vou falar isso para Deus, não vou falar isso para Deus. Mas Deus sabe quando a gente está cansado dele. Mas aqui, Isaías faz uma lista, claro, sendo usado por Deus, de atitudes nossas atitudes nossas, que demonstram que nós estamos enfadados e cansados de Deus, exaustos de Deus. Ou melhor, nem querendo, fazendo assim, né? Igual a gente fazer com farinha, né? Eu não quero, eu estou cansado de comer farinha. Olha o que ele fala no versículo 23 e no versículo 24. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Até aqui. Deus então faz uma listinha que a gente deveria fazer uma avaliação da nossa própria vida. Deus está se queixando
do que o seu povo não tem feito para ele. Não tem trazido para Deus alguma coisa, não tem honrado Deus, não tem se gasto, olha só, a pessoa não tem tido trabalho com alguma coisa de Deus. E olha, Deus chega a falar, eu nem te cansei com o incenso, nem te cansei. E você nem se cansou, nem gastou de si. Você não se cansou com alguma coisa minha. Não me compraste por dinheiro, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. O que Deus está falando nesse trecho aqui em particular, talvez você já saiba disso também. E a gente é craque para saber de Deus a respeito dessas coisas. Deus não precisa de você. Você acha que precisa? Deus precisa de mim? Não precisa. Deus não precisa desse pateta aqui. Deus não precisa. Deus precisa do seu dinheiro? Fala a verdade. Precisa? Não precisa. É claro que Deus não precisa dos holocaustos, do gado miúdo. Deus não precisa de nada de sacrifício, não precisa ser honrado. Deus não precisa de que a gente tenha trabalho com Ele, que a gente se canse das coisas dEle. Que Deus precisa de cana aromática, né? Para fazer incenso, para fazer óleo cheiroso. Deus não precisa. Mas é importante que a gente saiba de que Deus é um ser pessoal. Na nossa relação com Ele, Ele sabe o quanto que a gente o valoriza. Ele sabe o quanto que a gente se gasta por Ele. Ele sabe o tanto que a gente o prefere ou não prefere. Ele está falando aqui de um bloco de atitudes e coisas que representavam Deus. Que era em nome de Deus que o povo dele poderia fazer. Mas o povo não queria fazer. O povo não fazia aquilo porque estava cansado de Deus. Agora, o segredo de tudo isso aqui se encontra no restante desse versículo. Mas me deste trabalho. Olha só, eu não te dei trabalho, mas vocês me deram trabalho. Você acha que Deus se cansa de alguma coisa? Deus não cansa. Mas Ele fala, vocês me deram um trabalho e me cansaste com as tuas iniquidades. Deus não cansa. Mas aqui diz, ou pelo menos apresenta uma situação figurada, de que o povo dele, nós, agimos de tal maneira que também enojamos Deus. Aquilo que seria para ele um aroma suave, um louvor, uma adoração agradável, ele tampa o nariz. Embora Deus nem tenha nariz. Ele não quer. De novo, me dando esse trabalho de novo. Levantando esse tipo de problema de novo. Pessoa que já sabe exatamente quais são as minhas preferências. Então, esse texto aqui apresenta Deus fazendo uma queixa. Uma queixa a respeito da minha e a sua atitude. Talvez a gente fale assim, eu estou cansado de Deus. Mas Deus, antes disso, fala assim, eu é que estou cansado de você. De você ter alimentado algumas expectativas que eu nunca, de promessa nenhuma que eu fiz para você. De você querer coisas que na verdade não deveria querer. É isso que o texto está falando aqui para a gente. Agora, esse povo de Deus, que no fundo, está demonstrando que com as suas atitudes cansou de Deus, nada mais é do que está tratando Deus com desprezo. Nada mais é aquele povo ou as pessoas que colocam Deus numa situação que, puxa vida, Deus já me abençoou tanto, já me tem abençoado, que a pessoa vai se acostumando. A pessoa, ao ver a grandeza de Deus, e cada vez mais tendo temor a Deus, mas reconhecendo que Ele nos ama, a pessoa prefere ignorar. É quando muitas vezes os pais cuidam tanto dos filhos, que os filhos deixam, obviamente, de ter temor e respeito aos pais e começam a desprezar os pais. Olham os pais
como se fosse um cartão de crédito. Aí eu preciso do meu pai. Para quê? Porque eu preciso comprar uma roupa nova. Às vezes olha para Deus como se Deus fosse uma babá. Uma babá. Ou uma máquina de cuidar. Ele tem essas responsabilidades, Deus tem. E como um pai, muitas vezes. O pai, porque tem as responsabilidades, acaba assumindo esse cuidado. Aí o filho vai perdendo a noção, né? Não vai entendendo direito. E vai levando a vida desprezando, não temendo, não respeitando. As provas, obviamente, desse desprezo, Isaías já narrou aqui. Agora, ele ainda conclui, sendo um pouco mais severo, quer dizer, Deus com o seu povo. A partir do verso 25, ele apresenta uma verdade que a gente deveria lembrar a cada instante. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus falando aqui para mim e para você. Você que me despreza, lembre-se que você não vai para o inferno porque eu já te perdoei. Eu apago as tuas transgressões de tal maneira que eu mesmo nem vou me lembrar delas. Deus falando. Eu faço um compromisso de não me lembrar. Eu declaro que eu não vou me lembrar das patifarias que você tem feito. Aqui, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por que ele fala eu mesmo? Porque muitos de nós, como o texto foi falando aqui, Deus, você não me satisfaz mais com as gorduras que você tem apresentado a mim, num sacrifício. Quer dizer, aquela pessoa, aquele povo está até fazendo isso, religiosamente, não de coração. Mas aqui ele está falando, não é a sua religião que faz de você melhor. Não é o seu movimento de religiosidade, faz isso ou faz aquilo outro, é que faz de você uma pessoa melhor. Ou que você tem paz espiritual por causa disso. Não. Deus falando, é porque eu apago as tuas transgressões. O teu pecado que me enoja, eu te perdoo mesmo assim. O pecado que me deixa triste, sou eu mesmo. Não é você, não é ninguém. E aí ele diz aqui, desperta a minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Deus, então, chama o seu povo, ou quem o tem desprezado, levanta as suas razões para você me desprezar. Deus perguntando aqui. Por que você está me negligenciando? Por que você não tem feito o que você deveria fazer? Deus está nos convocando a um diálogo direto com Ele. Para você e eu nos justificarmos pela minha ausência ou pela minha irresponsabilidade de ter um relacionamento com Ele devidamente. Por que eu não estou gastando de mim ou do meu para com Deus ou com as coisas de Deus? Aí Deus fala, levanta as suas questões. Porque Deus já começou a falar aqui, eu é que te perdoo. E aí ele fala, desperta a minha memória. Quer dizer, talvez eu tenha esquecido uma boa razão que você tenha, para você fazer o que você tem feito. Gente, a gente tem entendido isso? Isso é importante para mim e para você. Deus, ele tem mais... Ele quer mais distância daquela pessoa que o despreza do que aquela que tem questionamentos para fazer. Tem alguma coisa que você não tem entendido na vida espiritual? Algum problema que você tem passado, sofrido, dificuldades, não tem entendido? Pergunta para Deus. Às vezes a pergunta pode ser infantil mesmo. Pergunta que talvez você já tenha a resposta. Mas Deus prefere que você faça o questionamento. Senhor, eu não estou entendendo por que eu ainda estou doente.
Senhor, eu não percebi, eu não entendi por que eu ainda não tenho um emprego. Por que eu vou reprovar de novo esse ano na escola? Eu não estou entendendo, Senhor. Talvez você já tenha a resposta, outra pessoa tenha a resposta, mas Deus prefere essas perguntas. O que Ele não tolera e não suporta é a gente achar que Deus não existe, que Deus merece ser desprezado. Ao invés de eu dialogar com Ele, eu viro a cara. Isso é que Deus acha que realmente não deveria acontecer. Aí Ele fala, teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim. Quer dizer, desde muito tempo as pessoas têm errado com Deus. Pode ser Adão que ele está se referindo? Não, pode ser talvez um dos patriarcas. Os teus guias fizeram tudo de errado, me trataram de forma errada, e vocês continuam no mesmo erro. Pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição, Israel ao opróbrio. Quer dizer, esse texto aqui termina, primeiro Deus falando do cansaço que o povo tinha dele, e das evidências disso. O Deus já tinha, queria que todo mundo soubesse que a negligência, o não gastar de si e do seu, era uma maneira de demonstrar que o coração já estava longe de Deus. Primeira parte do texto. Segunda parte é Deus demonstrando, não existe razão para isso. É só a gente avaliar, o povo dele, avaliar o tanto que Deus fez de bem e de bom para a gente. E a terceira parte aqui, ele fala, vou disciplinar. Vou disciplinar. Como que o povo de Deus despreza Deus? Essa é a maneira com que Isaías apresenta esse texto aqui. Por isso, então, é importante a gente fazer uma leitura dessa passagem também, olhando para esses aspectos aqui, quando que de fato a gente cansa de Deus. Talvez você ou já está cansado, ou esteja se cansando. Isso aqui pode servir como vacina para a nossa vida. Primeiro, é quando a gente transforma Deus em um retrato na parede da nossa vida. Quando a gente se acostuma com Deus. E quando a gente se acostuma com Deus, a gente tem a mania, ou pelo menos a atitude de coisificar Deus, quer dizer, tratar Deus como uma coisa. Se não tiver acontecendo nada de extraordinário, a gente vai ficando no mesmo relacionamento ou diminuindo o nosso relacionamento com Deus. Mas eu duvido que você queira, por exemplo, ter uma doença todo mês assim, que você corra o risco de morrer. Porque geralmente quando a gente tem problemas, o cristão é assim, né? Quando a gente tem problemas sérios, a gente recorre a Deus. Quando a gente percebe que o negócio está apertando, acorda, opa, peraí, o negócio não é brincadeira. Ou a água, né, já está assim, né? A gente está olhando, virando a cabeça para cima para poder ainda respirar. A gente tem a tendência de nos submetermos a Deus, de ficar bem com Deus. Mas a gente não quer isso. Quem aqui quer problema para poder manter o relacionamento com Deus firme? Ninguém quer. Você não é doido? O problema é que, por a gente se acostumar com Deus, a gente transforma Deus, né, em algo que a gente sempre exige algo extraordinário. Menos coisa ruim. A gente não quer coisa ruim. Ao invés da gente alimentar uma vida comum, costumeira com Deus sempre. Independentemente se está acontecendo um milagre. Talvez você na sua casa, porque você já ouviu falar que isso não é apropriado, você tenha transformado Deus numa Bíblia aberta lá na sala da sua casa. Uma Bíblia aberta no Salmo 91, 51, 27, 127, não sei qual é o preferido. 67. Salmo 1. Ok? Talvez você já tenha feito isso.
Não é muito diferente. Transformar Deus num retrato na parede não é diferente de você ter a Bíblia aberta ali. Para quê? A Bíblia tem que estar aberta para você ler. Tem que abrir a Bíblia para ler, e não para deixar em casa aberto ali, como se, sei lá, tivesse ali, né, cargas, energias positivas, né, ou coisa semelhante. Gente, o que a gente viu nessa passagem é que Deus prefere o questionamento do que um desprezo sigiloso que muitas vezes a gente tem para com Deus. A gente talvez já tenha cansado de Deus, mas no fundo a gente tem que reconhecer que Deus está cansando da nossa atitude. Porque a gente coloca Deus na nossa vida como, sei lá, como um adesivo, como uma camiseta. Deus não é tão real para a gente. Ele já virou uma coisa. Porque falo nele. O texto diz, não me tens invocado. Não me tens chamado, invocado. Não tem tido um diálogo comigo. A gente vai tratando Deus como uma coisa. Do jeito que a gente fica chateado com alguma coisa dentro de casa. Lavando louça lá e talvez, né? Aí você conversa com a louça, né? Da mesma maneira que a gente conversa com o carro. O homem tem mania de conversar com o carro. Nem todos são doidos. É só a mania mesmo de dialogar. Hoje o Vinícius teve um problema com a moto dele. Quebrou o quê? O cabo de aceleração, né, do acelerador ali. Ele deve ter conversado com a moto. Deve ter. Agora, nessa hora. Aquele diálogo besta que a gente tem com as coisas. Sabe que é comum também a gente transformar Deus num ser assim. A gente coisifica Deus. E quando a gente coisifica Deus, a gente sempre quer uma coisa melhor, não é? Voltando no carro ainda. Você se acostuma rapidinho com coisa boa. Não é? Aí, beleza. Eu tinha um Gol que quando comprei o Gol, há 5 anos, 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu dirigia um Cadete, né? Tinha um Cadete, comprei o Gol. Falei, gente, que maravilha! Que carro top! Um Gol 1000. Nada de direção hidráulica. Muito menos câmbio automático. Só que agora eu tenho um Fit. Mais velho do que o Gol. Mas o Fit, direção hidráulica. Direção hidráulica. Ar-condicionado. Como eu ainda não vendi o Gol, que preciso vender, às vezes eu preciso dirigir o Gol. Primeira coisa que eu penso é, como é que eu dirigia esse carro? Parece um trator. É enjoo. Dirigia numa boa, sem reclamar. Quando a gente coisifica Deus, a gente faz do mesmo jeito. A gente sempre quer um up, né? A gente quer uma coisa a mais, quer uma coisa a mais, quer uma coisa. Se a gente volta na qualidade de vida nossa, se a gente regride um pouco, vai querer agredir, chutar, brigar, reclamar, e Deus não é justo. Senhor, não está vendo a tristeza do seu servo. Servo coisa nenhuma. Você está reclamando? Servo já tem que achar que está no lucro há muito tempo. Então a gente precisa entender isso. A gente vai coisificando Deus, daqui a pouco a gente cansa de Deus. A gente vai virar as costas para Deus. Por quê? Porque a gente transformou Deus em algo, em um objeto. E a consequência da gente transformar Deus em um retrato é que a nossa vida, ela começa a declinar. Vida torta.
Você vai matar, vai roubar, vai adulterar, vai maltratar, vai ignorar as pessoas, vai ferir, vai extorquir, vai se prostituir. Você vai piratear. E vai achar a coisa mais comum. E você vai ficar insensível quanto a tudo isso. Não tem problema isso. Porque, sabe por que não tem problema? Porque o temor que você teria e deveria ter de Deus está num retrato. Deus passou a ser apenas uma figura, uma camiseta, um adesivo na sua vida. Ou, obviamente, na parede da sua vida. Quando nos cansamos de Deus, também, quando esse mesmo Deus, ele vira uma religião. Sabe o que quer dizer isso? Religião tem a ver com regras. Eu faço alguma coisa. Gente, presta atenção, nisso aqui é importante também. O religioso, ele pensa assim: eu obedeço. Daí, Deus me ama. Se você tiver isso na cabeça, que Deus te ama porque você obedece, não fuja dessa tipificação. Você é um religioso. O religioso pensa assim: se eu obedeço, Deus me ama. Mas o cristão genuíno, que encontrou a graça de Jesus, ele pensa diferente. Ele pensa assim: Deus me ama, eu obedeço. É diferente. O religioso, ele pensa em obedecer para ser amado. O cristão sabe que é amado, por isso obedece. Mas sabe, quando a gente olha para Deus e vê só regras, a gente de fato tem todo o nosso perfil de ter transformado Deus em uma religião. Gente, isso é importante para mim e para você, sabia? Se você esteve dormindo até agora, acorda para isso. Presta atenção nisso. Porque o religioso, ele vem para a igreja para cumprir com uma regra. Ele não vem com amor, não vem pela vontade, não vem para prestar atenção, não vem pela alegria. Ele vem pela regra. Se você ou eu fazemos qualquer coisa que a gente classifica como coisa de Deus, seja ler a Bíblia, seja ir à igreja, seja orar, seja ajudar as pessoas, se a gente faz isso, porque sabe que é importante, mas não queria fazer isso, olha, eu estou dentro da caixinha da religião. Eu estou dentro da caixinha da religião. Eu estou fazendo tão somente para cumprir uma regra. Quando lê a Bíblia, é só para registrar que leu a Bíblia. Tem até aquele quadro, né? Leitura da Bíblia diária. Então ele li hoje. E leu daquele jeito, igual a gente muitas vezes lê aqueles livros de colégio. Leu assim, leitura dinâmica muitas vezes, né? Só para dizer para a professora muitas vezes que leu. Sem interesse de aprender. Aquela carnalidade, aquela brutalidade, aquela ignorância. Vai à igreja apenas para que ninguém diga que ele não vai à igreja. Deus está virando uma religião, então. E você vai se cansar dele. Eu queria só fazer um parênteses aqui com relação à nossa frequência à igreja. Se você vem para a igreja, mas está com a sua mente lá fora, religião. Mas se você vem na igreja, mas a cada aviso, notificação do seu celular, do Zap, você não consegue ficar sem verificar o que aconteceu, quem mandou, religião.
se você não sossega enquanto não... Religião. Se você vem, e quando quem está falando fala uma coisa engraçada, e você, porque perdeu, pergunta para outra pessoa, o que ele falou, o que ele falou? Demonstrando, óbvio, que você não estava prestando atenção, mas que você quer rir. Mas demonstra que não quer aprender da Bíblia. Religião. Quando você pertence a uma comunidade cristã, mas não quer se relacionar com esse pessoal, religião. Quando a gente acha que o nosso relacionamento com Deus está em cumprirmos uma tarefa, religião. Consequência, é aquilo que já falei. Vamos achar sempre que por eu obedecer uma regra, Deus vai me amar. O religioso obedece a Deus para que Deus o ame. O cristão genuíno obedece enxergando o que existe por trás da obediência. O religioso obedece apenas a regra. Tinha um colega, um amigo, que falava bem assim, né? Numa disputa, numa briga, ele falando, se o cara me der um tapa, eu dou o outro lado. E falo, bate logo, porque depois da segunda... eu já cumpri a regra. Ele falava isso. Religião, religião, religião. Terceiro lugar, a gente vai cansar de Deus, e cansa de Deus mesmo, quando a gente desconhece ou não aprecia aquilo que Deus aprecia. Isso aqui tem muito a ver com o nosso dia a dia. Você vai cansar de Deus, sim, se você não valoriza aquilo que Deus valoriza. Que você não gosta daquilo que Deus gosta. Ah, mas tem coisa que Deus gosta que eu não gosto. Aprenda a gostar. Aprenda a fazer aquilo por amor. Aprenda a apreciar. Tem gente que aprecia coisas que você pensa, como que a pessoa pode apreciar, por exemplo, café sem açúcar? Tem gente aqui que toma café sem açúcar. Olha só, delícia, que coisa legal, que coisa... Aprenderam. Não é verdade? Aprenderam a apreciar. Eu não tenho esse... E nem quero, sinceramente. É porque é uma distância, né? Mas eu preciso, se eu precisar, eu deveria aprender. Então, eu sei que qualquer uma dessas coisas, você também poderia aprender a apreciar um café sem açúcar. O café, como dizem, fica mais puro, você sente mais o sabor, só que eu não tomo café por esporte. Mais ou menos assim. Poderia, talvez eu ganhasse mais. Mas eu tenho certeza que se eu me empenhasse em apreciar, ia passar um momento de dificuldade, mas ia aprender. Aprenderia ou não? Aprenderia. Se eu tivesse interesse. Do mesmo jeito, olha. Do mesmo jeito. Se eu desconheço o que Deus aprecia, ou mesmo sabendo o que Deus aprecia, não aprecio, vou me cansar de Deus. Porque as coisas que Deus valoriza representam Deus. 1 João fala isso, se eu não me engano, 4:20. Se você diz que ama a Deus, mas não gosta do seu irmão, é mentiroso, a verdade não está em você. Sabe o que isso me diz? Olha o que João está falando. Se você que tem um irmão ao lado, você não gosta do seu irmão, mas diz que ama a Deus, que você não vê, você é mentiroso. Coisa impressionante, né? Essas coisas visíveis têm grande importância para Deus. E Deus aprecia isso. Se eu nego isso, se eu não aprecio isso,
Eu vou me cansar de Deus, porque você sempre vai saber, Deus gosta disso, mas eu não gosto, eu não curto. Então, você já sabe que Deus não precisa de você, não precisa dos seus bens, não precisa da sua mente brilhante, da sua inteligência, não precisa do seu tempo, não precisa dos seus longos cabelos cacheados. Deus não precisa. Mas Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Deus quer que eu e você tenhamos um diálogo com Ele constantemente, de interesse. É claro que você sabe que Deus aprecia algumas coisas, por exemplo, né? Isso a gente concorda facilmente quando a gente entra numa disputa, num diálogo, num debate. O que Deus aprecia? Deus aprecia gentileza, amabilidade, sinceridade, verdade? Eu duvido que você falaria, claro que não, acho que não. Você certamente falaria, é claro que Deus aprecia isso. Mas tem algumas coisas que a gente tem um pouco mais de resistência. Quando Deus, por exemplo, fala que eu tenho que amar os meus inimigos. Aí a gente lembra logo, sabe o quê? Opa, mas esse inimigo está me golpeando, está me maltratando, está me machucando. A gente lembra logo isso. Para quê? Para a gente não amar os nossos inimigos. Porque se alguém fala assim olha, mas Deus fala para a gente amar os nossos inimigos. Aí a gente, não, mas o cara está me maltratando. Então a gente resiste a isso. Embora a gente saiba que Deus quer isso. Ao invés de eu apreciar e me dar para Deus, eu fico lutando, combatendo. Eu vou me cansar de Deus. Se eu resisto em fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Ajudar o próximo. Até quero ajudar o próximo, mas ele parece tão vagabundo. O cara não quer trabalhar. O problema dele é preguiça. Eu estou racionalizando. Vou me cansar de Deus. Por quê? Frequentar a igreja. Frequentar a igreja, puxa vida, mas eu preciso descansar. Eu tenho outras coisas legítimas, inclusive, para fazer. Eu tenho tarefa do trabalho, da escola. Ou eu tenho um trabalho. Ou Deus não aprecia isso? Dar ofertas e dízimos. É basicamente o que o texto está falando. Mas a gente racionaliza. Mas eu estou com dificuldade financeira. Mas é exatamente isso que Deus está dizendo. Quando é que a gente prefere Ele? Quando é que a gente valoriza aquilo que Ele valoriza? Ou eu sempre vou ficar valorizando as minhas desculpas? Quando é para colaborar com a comunidade cristã? Mesmo quando a gente não é reconhecido, servir os irmãos. Mas ninguém vai me reconhecer, ninguém valoriza o que eu faço. Independentemente. Como falei, isso aqui muitas vezes que mexe com o meu, que existe um desgaste de mim e do meu, eu tendo a arrumar boas razões, entre tantas outras, para não fazer. Vou me cansar de Deus, ou já estou demonstrando, estou cansado de Deus, porque Deus valoriza isso. Agora essa listinha ali, que a gente pode muito bem fingir tudo, são coisas muitas vezes, né, que a gente consegue encapar, botar uma máscara, uma fantasia. A gente não, é claro que Deus, Ele quer isso, né? Mas essa listinha aqui não. Quando é que nós nos cansamos de Deus? A resposta foi dada no trecho. Quando agimos de tal modo que Deus se cansa de nós. Na verdade, a gente é que está cansando Deus. E pela minha resistência de obedecê-lo, eu é que estou cansando, porque Deus já tem cansado de mim.
Eu estou apenas reagindo àquilo que eu deveria jogar fora, né? Quando é que nos cansamos de Deus? Quando as nossas atitudes cansam Deus. Quando as nossas atitudes deixam Deus triste conosco. Vamos orar? É claro que a gente precisa da graça de Jesus para a gente apreciar as coisas que Deus aprecia. Mas Deus não derrama graça na nossa vida se a gente não reconhecer o nosso pecado. A graça de mudança de atitude, ela requer que a gente permita Deus conceder essa graça. Então é importante que você se arrependa. E eu me arrependa. Peça perdão a Deus se você tem tido alguma atitude que demonstra que está cansando ou está cansado de Deus. Coloque-se diante de Deus agora e diga para Ele: Senhor, por favor, me abre os olhos, me faz atento, para eu não ter uma atitude que não corresponda ao Teu interesse. Me ajuda com a Tua graça, Jesus, a apreciar aquilo que o Senhor aprecia. Pai eterno, muito obrigado pelo desafio que o Senhor nos lança, nos dá, nos concede. Peço que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre cada um de nós e nos abençoe, para que a nossa vida possa transparecer que valorizamos o Senhor, que preferimos as coisas do Senhor, que não negligenciamos nada do Senhor. Pai, nos faz mais envolvidos com aquilo que o Senhor quer que a gente se envolva. Nos faça priorizar aquilo que o Senhor quer que a gente priorize. Que ao invés de a gente ficar arrumando desculpas, Senhor, por favor, não permita mais isso. Que a gente tenha o costume de dialogar com o Senhor. No momento de dificuldade de fazer algo que o Senhor quer, que a gente dialogue com o Senhor. Porque já temos a certeza que o Senhor quer nos responder. Mas, Pai, não permita que a gente deixe de obedecê-lo. Nos lembra constantemente. Principalmente nisso que a gente já tem aprendido. E naquilo que a gente não aprendeu, não ouviu ainda, que o Senhor também nos alimente. Fala ao nosso coração, por favor, todos os dias. Que essa noite seja uma noite especial. Que essa semana seja uma semana especial. Para que a gente não venha se cansar do Senhor, por favor. Para que a gente procure, de fato, aquilo que a Tua palavra já nos diz. Talvez a gente esteja cansado da religião. Porque religião cansa mesmo. Mas que a gente descanse tão somente em Jesus, como Jesus mesmo nos diz. Que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E queremos depositar tudo sobre Jesus. Pai, por favor, nos abençoe. Nos faça entender a Tua vontade e nos colocar como alvo da Tua graça. Que a gente não fuja disso. Que a gente esteja amparado apenas no Senhor e não em nada nosso. Nos abençoe, por favor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Ok. A gente vai continuar falando na próxima semana, né, sobre quando nos cansamos, obviamente, de Deus, da igreja, da família e da vida. Essas semanas a gente vai falar sobre esses cansaços, né? Quando a gente cansa de alguma coisa que é importante para a gente. Ok? Vamos aguardar a vinda das crianças para a gente terminar aqui todos juntos, tá bem?